Olá, amigos! Até os dias de hoje, as pessoas buscam a identidade de Babilônia, a Grande. Acredita-se que seja uma cidade física, localizada em alguma parte da Terra. Seria ela Roma, Jerusalém ou Meca? Dentre estas três, podemos descartar a cidade de Meca, pois ela não existia no tempo de Cristo. Sabemos disso, porque em Apocalipse 11, versículo 8 diz que Cristo foi crucificado na mesma cidade. Vamos ler essa passagem. E jazerão os seus corpos mortos, na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Se a grande cidade foi de fato Jerusalém, a cidade de Roma também deve sair da nossa lista. Temos dois textos em Apocalipse 18, que podem nos ajudar com mais informações. Acompanhe a leitura. Em Apocalipse 18, versículo 24 diz o seguinte: E nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. E no versículo 20 diz assim: Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Sobre Babilônia está o sangue dos profetas, dos apóstolos e dos santos, incluindo o sangue do Messias, assassinado no primeiro século. É dito que Babilônia comete fornicação com os reis da terra. No caso de Jesus, ela usou o Império Romano para se livrar de Cristo. É inegável que Babilônia tinha um certo poder sobre a máquina romana. Pilatos bem que tentou livrar Jesus, mas na última vez, foi coagido pelos líderes judaicos. Isso ficou registrado em João 19, versículo 12. Acompanhe a leitura. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César, qualquer que se faz rei, é contra César. Podemos notar que aqueles líderes que arquitetaram a morte do Messias fazem parte de Babilônia. A lógica nos leva a concluir que a grande cidade de Babilônia é Jerusalém. Mas será isso mesmo verdade? Veja qual é o destino que o Eterno reservou para a grande meretriz. Babilônia deixará de existir. Isso é o que está escrito em Apocalipse 18, versículo 21. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Destruir Jerusalém para sempre, nem passa no coração do Eterno. Zacarias profetizou a festa dos tabernáculos que acontecerá todos os anos em Jerusalém, após a grande tribulação que está prestes a vir, com a volta do Messias. O profeta Zacarias profetizou isso no capítulo 14, versículo 16. Preste atenção, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. O mistério ainda persiste. Se a grande cidade não é Meca, Roma ou Jerusalém, como decifrar o enigma acerca da grande meretriz? A explicação é a seguinte. João escreveu o livro de Apocalipse usando metáforas. Tanto Babilônia como a Jerusalém Celestial não são cidades físicas. A descrição é no aspecto espiritual, e podemos ver isso em outras passagens que fazem referências a Jerusalém de cima. Apocalipse 3, versículo 12, compara homens com colunas. Ouça, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 21, versículo 17 diz: E mediu o seu muro, de 144 covados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Em Apocalipse 21, versículo 22, João escreveu sobre o templo da Nova Jerusalém. Veja, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Devemos ter em mente que a Jerusalém Celeste é 1000 vezes maior que o Templo de Salomão. Então, esta medida representa os 144.000 que serão comprados da terra, conforme vem dizendo em Apocalipse 7, no versículo 4. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel.
Foi dado a João uma cana, que não era para medir as dimensões físicas de partes do templo, e sim o número de seus integrantes. Isso está em Apocalipse 11, no versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo, e disse: Levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Abra sua Bíblia agora em 1 aos Coríntios, capítulo 3. Ouça o que diz os versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Diante de tudo que foi exposto até aqui, é suficiente para sabermos que a Jerusalém Celestial representa o Eterno, o Messias, e todos os santos comprados da terra. Vamos agora procurar identificar os homens que a Grande Babilônia representa. Cristo usou a palavra grega geneia, para identificá-los. A sua Bíblia traduz geneia pela palavra geração, em Mateus 24, versículo 34. Dando a impressão errônea de que todos os sinais até a sua volta se cumpririam dentro daquela geração do passado. Em verdade vos digo que, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Os versículos 29, 30 e 31 não se cumpriram no primeiro século. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma até a outra extremidade dos céus. As línguas primitivas, grega e hebraica, são muito pobres. A mesma palavra pode ter vários significados e o sentido correto dependerá do contexto que ela aparece. Foi o caso de geneia, onde o tradutor achou por bem traduzir por geração. Mas não é o caso, como veremos a seguir. Veja essa tabela. Jesus usou a palavra geneia para se referir a um grupo de pessoas que eram contra o reino do Altíssimo, transgressoras da lei do Eterno. Tais pessoas foram classificadas por Cristo com a combinação de 2a, juntamente com 2b. Vou lhes mostrar vários textos, onde Cristo usou geneia com conotação pejorativa para descrever uma raça de pessoas mais, que se diziam filhos de Abraão. Geralmente aparece nos diálogos envolvendo líderes judaicos. Lucas 11, do versículo 47 até o 51. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns, e perseguirão outros, para que desta raça, geração, seja requerido o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado, desde o sangue de Abel, até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim, vos digo, será requerido desta raça, geração. Mateus 16, 4. Uma raça má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E, deixando-os, retirou-se. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que é em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, versículos 38 e 39. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu, e disse: Uma raça má e adúltera pede um sinal, porém, não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Mateus 12, versículos 41 e 42. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta raça, e a condenarão,
porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta raça, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Atos 2, versículo 40. E com muitas outras palavras, isso testificava, e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta raça perversa. Raça de víboras era um termo conhecido dos judeus e rabinos da época de Jesus, relacionado com a descendência de Caim, o primeiro assassino. Ou seja, esses religiosos acreditavam que a descendência de Caim era uma raça má, com o caráter herdado desse filho de Adão. Em Mateus 3,7 está escrito: E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Em João 8, Jesus deixa claro que aquela raça maligna tinha o DNA de Abraão, mas espiritualmente tinham por pai o diabo. Vamos conferir. João 8, versículos 37 e 44. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O Eterno que não mente, informa por meio de Cristo que, aquela raça maligna estava convencida que Jesus era o prometido Messias. Mas por serem maus, decidiriam matar Jesus para ficarem com a herança, ou seja, o reino. Isso está registrado em Mateus 21, versículos 38 e 39. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, e o mataram. Em Mateus 11:12, Jesus complementa dizendo: E, desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. A palavra grega, eremos, admite o significado de deserto, mas também de mulher abandonada. Tudo dependerá do contexto onde ela aparece. Vejamos um texto onde, eremos, foi usado para indicar uma mulher abandonada, que no caso trata-se de Agar, a concubina de Abraão. Abra sua Bíblia em Gálatas 4, versículo 27. Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz, e esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que os da que tem marido. Em Apocalipse 17, versículo 3, os tradutores acharam por bem traduzir eremos por deserto. Será que o texto não está se referindo a uma mulher abandonada pelo marido? Vejamos no dicionário grego os significados que esta palavra admite. Cristo disse o seguinte aos escribas e fariseus em Mateus 23, 38. Eis que a vossa casa vai ficar-vos abandonada. Então, Apocalipse 17, versículo 3, deveria ter a seguinte interpretação. E levou-me em espírito até uma mulher abandonada pelo marido, e vi a mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Como acabamos de ver, aquela raça que começou com Caim, e atravessou séculos, ainda não passou. Seus descendentes continuam até os dias de hoje, aguardando os últimos sinais, para depois serem destruídos pela besta e seus 10 chifres. Lembre-se, Babilônia tem filhas e todas terão o mesmo destino. Conhecem as leis do Eterno. Não cumprem e distorcem ao seu bel prazer para ensinar os outros a fazer o mesmo. São cegos guiando outros cegos. Fornicam com os reis da terra, para que façam a sua vontade, que é tomar o reino que por direito é do Messias. Fica o alerta, sai dela, povo meu.